Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos lá, continuando com o nosso livro. Eu estou lendo então aqui A Sabedoria da Vida, do Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso, da editora Golden Books, tradução da Jeane Rangel. Relembrando que A Sabedoria da Vida é um texto que integra um livro publicado em 2 volumes do Schopenhauer, chamado Parerga e Paralipomena. Este pequeno livro é muito legal, muito interessante, em que o autor sai de 3 grandes premissas. Ele diz que as bênçãos da vida podem ser encontradas no ser humano em si, enquanto pessoa que vem com a natureza e tem a ver com a natureza dotou a ele através da personalidade humana. A segunda, que é um princípio mais absoluto, e os dois outros relativos, que são os bens que alguém pode ter durante a vida e o que os outros pensam sobre as pessoas, de modo geral. O que os outros pensam de nós. Os 2 primeiros eu já vi, estou aqui agora sobre o valor que os outros dão para nós. Estou aqui na leitura sobre o valor honra, estou na página 117, e o Schopenhauer agora fala sobre a honra cavalheiresca, que é uma honra, segundo ele, tipicamente masculina. Beleza? Então vamos dando continuidade aqui. E eu vou fazendo uma outra indagação, uma outra explicação dentro das minhas possibilidades. Vamos lá. Esta mudança certamente muito contribuiu para gerar a tendência observável na sociedade de hoje em dia para preferir a coragem pessoal à posse de qualquer outra qualidade. Aqui ele está falando sobre a honra cavalheiresca, aquela história de que os cavaleiros antigamente preferiam fazer o duelo e tudo mais. Então ele está dizendo que essa mudança para a honra cavalheiresca contribuiu muito para gerar a tendência observável na sociedade de hoje para preferir a coragem pessoal à posse de qualquer outra qualidade. O fato é que a coragem pessoal é realmente uma virtude muito inferior, meramente a marca de distinção de um subalterno, uma virtude de fato em que somos sobrepujados pelos animais inferiores. Ou também você não ouviria as pessoas dizerem corajoso como um leão. Longe de ser o pilar da sociedade, a honra cavalheiresca propicia um refúgio garantido em geral para a desonestidade e a perversidade e também para pequenas incivilidades, falta de consideração e também de educação. O comportamento rude é muitas vezes omitido em silêncio, porque ninguém quer arriscar seu pescoço para corrigi-lo. Porque aqui, fazendo um adendo, o cavalheiro, essa honra cavalheiresca é baseada na força também, né? De tirar satisfação, de achar que a honra da pessoa está em primeiro lugar, então, portanto, é, vai lá e toma satisfação, chama por um duelo, né? Isso aqui antigamente. Então, a força ao invés da razão. Vamos lá. Depois do que eu disse, não parecerá estranho que o sistema de duelo se realize ao nível mais alto de zelo sanguinário, precisamente naquela nação cujos registros políticos e financeiros mostram que eles não são tão honrosos. Com que esta nação se parece em sua vida privada e doméstica é uma questão que deve ser melhor colocada para aqueles que vivenciaram o assunto. Sua urbanidade e cultura social há muito têm sido conspícuas por sua ausência. Não há verdade, então, em tais pretextos. Pode-se exortar com mais justiça que quando você rosna para um cachorro, ele rosna de volta, e quando você o acaricia, ele mostra afeição. Então, é da natureza do homem devolver hostilidade com hostilidade, ficar amargurado e irritado a qualquer sinal de tratamento depreciatório ou de rancor. E como diz Cícero, há algo tão penetrante no eixo da inveja que mesmo um homem de sabedoria e valor acha dolorosa sua ferida. E em nenhum lugar do mundo, exceto talvez em algumas seitas religiosas, um insulto ou um soco é recebido com equanimidade. E ainda, uma visão natural de cada um deles demandaria mais do que uma réplica proporcional à ofensa e nunca iria ao ponto de designar morte como a pena adequada para ninguém que acusasse o outro de mentira, estupidez ou covardia. A antiga teoria alemã de sangue por um soco
é uma superstição revoltante da época da cavalaria. É, de qualquer modo, a devolução ou réplica de um insulto é ditada pela raiva e não pela obrigação de honra e dever, como os defensores da cavalaria procuram anexar-lhe. O fato é que quanto maior a verdade, maior a calúnia, é claro que a mais leve insinuação de alguma delinquência real produzirá maior ofensa que a mais terrível acusação perfeitamente sem base. Assim, um homem com certeza do que nada fez para merecer uma reprovação pode tratá-la com desprezo e estará a salvo por assim fazê-lo. A teoria da honra demanda que ele mostre uma suscetibilidade que não possui e realizar vingança sangrenta por insultos que não pode sentir. Um homem pode, por ele mesmo, ter só uma opinião pobre sobre seu próprio valor por deixar de evitar a emissão de uma opinião desfavorável, dando a seu inimigo um olho roxo. A verdadeira apreciação sobre o seu próprio valor tornará um homem realmente indiferente a insultos. Se ele não pode deixar de ressenti-lo, um pouco de sagacidade e cultura lhe permitirá manter as aparências e dissimular a raiva. Aqui o autor diz o seguinte, que é o ponto central, né, me parece. Quer dizer, quando a pessoa se conhece e sabe do seu valor, não importa a opinião do outro. Então, portanto, não tem que ficar chateado porque o outro lhe dirigiu palavras não honrosas ou porque o outro não reconheceu em você um valor que você imagina que tem. Se você tem e você tem certeza que tem, não precisa que o outro diga. E, portanto, essa honra cavalheiresca poderia cair por terra, né? Vamos lá. Se ele não consegue se livrar de sua superstição sobre honra, a ideia, quero dizer, que ela desaparece quando você é insultado e pode ser restaurada, devolvendo o insulto, se pudéssemos deter as pessoas de tal erro de pensar que a brutalidade e insolência podem ser legalizadas, expressando prontidão em dar satisfação, isto é, lutar em sua defesa, poderíamos logo assumir a opinião geral que o insulto e a depreciação são como uma batalha em que o perdedor ganha e que, como diz Vincenzo Monti, o abuso parece uma procissão de igreja porque sempre volta ao ponto de onde partiu. Se apenas conseguíssemos que as pessoas vissem o insulto sob essa luz, não teríamos mais que dizer algo rude para provar que estamos certos. Agora, infelizmente, se queremos ter uma visão séria sobre alguma questão, temos primeiro de considerar que isso não ofenderá o simplório, que geralmente mostra alarde ou ressentimento, ao mero sinal de inteligência e pode facilmente acontecer que a cabeça que contém a visão inteligente deva ser humilhada pelo palerma que é vazio de qualquer coisa além de estreiteza e estupidez. Se ninguém ligasse para isso, a superioridade intelectual poderia ocupar o devido lugar de liderança na sociedade. Um lugar agora ocupado, embora as pessoas não gostem de confessá-lo, pela excelência do físico. De fato, simples coragem para a luta. E o efeito natural de tal mudança seria que o melhor tipo de gente teria uma razão a menos para desistir da sociedade. Isso pavimentaria o caminho para a introdução da real cortesia e genuinamente a boa sociedade, tal como indubitavelmente existiu em Atenas, Corinto e Roma. Se alguém quiser ver um bom exemplo do que quero dizer, gostaria que lesse Banquete de Xenofonte. Sem dúvida, o último argumento em defesa da honra cavalheiresca é que, só por sua existência, o mundo, terrível pensamento, seria um jardim de tolerância normal. Ao que posso brevemente replicar que 999 pessoas em 1000 que não reconhecem o código muitas vezes já deram e receberam um soco sem qualquer consequência fatal. Enquanto que, entre os adeptos do código, um soco normalmente significa morte para uma das partes. Mas deixe-me examinar este argumento mais de perto. Muitas vezes tentei encontrar uma base sustentável, um certo grau plausível, além de meramente convencional, algumas razões positivas, por assim dizer, para a convicção enraizada que uma parte da humanidade defende, que um soco é uma coisa muito espantosa. Mas eu a procurei em vão no lado animal e racional da natureza humana. Um soco é e sempre será uma injúria física trivial que um homem pode fazer a outro, provando, assim,
nada mais que sua superioridade em força ou habilidade ou que seu inimigo esteja sem defesa. A análise não nos levará mais longe. O mesmo cavalheiro que vê um soco partindo de mão humana como o pior dos males, se levar um coice 10 vezes pior de seu cavalo, garantir-lhe-á, quando sair mancando em disfarçada dor, que este é um assunto sem consequência. Assim, me pus a pensar que é a mão humana que está na base do mal. E ainda, em uma batalha, o cavaleiro pode receber cortes e golpes pela mesma mão e ainda lhe garantir que suas feridas não valem a pena mencionar. Agora, ouço que um golpe horizontal da espada não é assim tão ruim quanto um golpe de uma bengala que, pouco tempo atrás, cadetes eram punidos por um e não pelo outro, e que a maior honra de todas, é a acolada. Acolada, nota do tradutor, abraço aos que são armados, cavaleiros. Página 121, continuando. Esta é toda a base psicológica ou moral que posso encontrar, e assim nada falta além de declarar que tudo isso é uma antiquada superstição que se enraizou profundamente e mais um dos muitos exemplos que mostram a força da traição. Minha visão é confirmada pelo fato bem conhecido que na China um golpe com um bambu é uma punição muito frequente para as pessoas comuns e até para funcionários de todas as classes, o que mostra que a natureza humana, mesmo em um estado altamente civilizado, não corre no mesmo trilho. Ao contrário, uma visão sem preconceito da natureza humana mostra que é tão natural para o homem bater quanto para os animais selvagens baterem e despedaçarem, ou ainda para animais com chifres darem marradas ou empurrar. O homem pode ser chamado de animal que bate. Daí ser revoltante para nosso senso de adequação das coisas ouvir, como às vezes ocorre, que um homem bateu no outro. Por outro lado, é uma ocorrência natural e diária apanhar ou dar socos. É bastante inteligível que, quando somos educados, ficamos felizes de passar sem socos por um sistema de mútua restrição. Mas é uma coisa cruel. Competir uma nação ou uma única classe a ver um soco como um infortúnio terrível que deve provocar morte e assassinato como consequências. Há ainda males genuínos no mundo para permitir que os aumentemos por infortúnios imaginários, carregando os reais em seu comboio, e este é precisamente o efeito da superstição que assim se prova, ao mesmo tempo estúpida e maligna. Muito bem, ficamos aqui, página 122. Falta pouco para terminarmos esse livro, que vai até a página 150. Fique aí comigo, dê like, continue, que já já eu volto com a próximo vídeo. Abraço!